A água me atingiu como uma parede de gelo. Eu tinha quase 3 anos e nunca tinha entrado numa piscina. Nunca tinha tido uma banheira funda o suficiente para me submergir de verdade. Eu não sabia que a água podia matar. Então, quando me inclinei sobre a borda daquela caixa d'água de cimento no quintal, tentando alcançar uma bola que tinha rolado um pouco além do meu alcance, eu não estava com medo de nada. Senti meus dedos roçarem a superfície. A bola rolou para longe. E então eu caí. O frio veio antes de qualquer outra coisa. A gente morava numa cidade do interior e aquela água estava gelada, uns 2 ou 3 graus. Tirou o ar dos meus pulmões antes que eu tivesse chance de pensar. Me lembro de tentar sair, me debatendo, alcançando as paredes com as mãos. Eu sentia meu coração batendo forte dentro do peito, tão alto que eu conseguia ouvir dentro da própria cabeça. Só o batimento do meu coração e aquele terror cru, animal. E então o terror parou. Não devagar, não como quando a gente vai pegando no sono. Foi como uma chave virada. Num momento eu estava lutando com tudo o que tinha, e então, num único instante, não havia mais nada para lutar. Não havia mais ar. Havia apenas aquela paz profunda, total, absoluta. Passei o resto da vida tentando encontrar as palavras certas para descrever o que foi aquela paz, e nunca consegui completamente. O melhor que posso fazer é o seguinte: desde que eu nasci, meu corpo estava doente. Passei quase 3 anos num desconforto constante, para o qual eu nem tinha nome, porque nunca tinha experimentado outra coisa. Eu achava que era simplesmente isso que significava estar viva. E naquela caixa d'água, naquele frio e naquela escuridão, eu entendi de repente que não era assim. Que o que eu estava vivendo era apenas uma casca, um invólucro. E agora, pela primeira vez, eu estava fora dele, e aquilo que eu realmente era se sentia mais inteiro e mais real do que já tinha sido dentro daquele corpo. O silêncio foi a primeira coisa que percebi. A gente tinha uma casa grande e barulhenta, irmãs, primos, cachorros, música tocando o tempo todo. O Brasil é um lugar barulhento. Mas lá dentro da água havia um silêncio diferente de qualquer coisa que eu já tinha encontrado. Passei a chamar de o silêncio por trás do silêncio. Não era apenas quietude, era a quietude destilada à sua essência mais pura, até se tornar algo sagrado, algo vivo. Passei anos depois perseguindo aquele silêncio, me escondendo em armários, me enrolando em cobertores, antes de entender que ele não estava lá fora para ser encontrado. Era uma dimensão interior que eu tinha tocado brevemente. E então houve uma luz. Ela vinha de baixo, o que não fazia sentido. A caixa era de cimento sólido, escura e fechada. Mas estava lá mesmo assim, um brilho suave e constante, subindo debaixo da água, preenchendo o espaço ao meu redor, fazendo tudo cintilar. Eu não estava com medo, estava fascinada. E então percebi as bolhas, subindo pela luz, cada uma rodeada por sua própria radiância suave.
Como eu tinha quase 3 anos e não fazia ideia de que algo estava errado, meu único pensamento foi: bolhas, deixa eu pegar elas, e foi o que fiz. Comecei a persegui-las, girando na água, rindo. E quando me virei para seguir uma, foi aí que eu vi o meu corpo. Estava suspenso a alguns metros de mim, completamente imóvel. E eu olhei para ele da mesma forma como você olha para um móvel que passou diante de você 1000 vezes e de repente, um dia, você realmente vê. Tipo, isso existe, é uma coisa. E eu não estava com medo. Havia apenas aquele reconhecimento claro e tranquilo. Aquele é o meu corpo. Aquele não sou eu. O que me marcou tão profundamente que sinto até hoje, décadas depois, foram os olhos. Estavam abertos, mas não havia nada por trás deles, nenhuma presença, ninguém em casa, apenas uma casca. E eu soube completamente. Eu tinha quase 3 anos e tinha acabado de entender uma das verdades mais profundas que existem. E meu próximo pensamento foi: eu não vou voltar para lá. Foi uma decisão real, uma escolha consciente e deliberada. Olhei para aquele corpo pequeno, doente, exausto e disse: não. Me virei e o deixei para trás. E quando me virei, o mundo ao meu redor começou a mudar. Flores apareceram do nada. Eu sei como isso soa, mas flores desabrocharam da escuridão ao redor, luminosas, lindas, e me levantaram e me carregaram. E eu deixei, porque estava num estado de tal tranquilidade completa que não tinha motivo para não deixar. Nada para resolver, nada para se preocupar, apenas carregada, apenas descansando, apenas bem. E então algo mais estranho aconteceu. Me encontrei perto do teto do quarto onde a empregada da nossa família trabalhava. Conseguia vê-la de cima, com toda a clareza, sentada perto do rádio, completamente absorta na novela. Lembro do programa exato. Anos depois, fui atrás desse detalhe. Descrevi para os meus pais e eles confirmaram. Era aquele programa, era aquela hora. Ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Fiquei flutuando acima dela e então, num instante, estava em outro lugar completamente. Estava do lado de fora, acima da rua, flutuando sobre a minha mãe. Ela tinha saído cedo para o trabalho naquela manhã e estava caminhando em direção ao ponto de ônibus quando apareci acima dela. Senti aquela onda enorme de amor olhando para ela de cima e observei quando ela parou de caminhar, simplesmente parou, no meio do passo. Ela me contou essa história anos depois. Sentiu algo profundo dentro dela, dizendo: um dos meus filhos precisa de mim agora. Sem hesitar, virou e saiu correndo. Eu observava ela correndo e estava genuinamente confusa. Mas então me distraí, porque no fim da rua havia um cachorro. E no momento em que percebi o cachorro, eu estava com o cachorro. Era assim que funcionava naquele estado. Onde quer que minha atenção fosse, eu ia. Sem deslocamento, apenas sendo. Pensei no parque perto de casa e estava no parque.
Pensei no céu e estava no céu. O tempo e o espaço, como eu conhecia, simplesmente não se aplicavam. Havia apenas presença, presença sem fim, sem atrito. E então, da forma como tudo naquela experiência mudava, repentino e total, eu estava em outro lugar. Não na cidade, não em lugar nenhum que eu reconhecia. Estava num reino feito inteiramente de luz. Não a luz como a conhecemos aqui, não a luz do sol pela janela. Era algo que parecia ser a fonte de toda a luz, pura, intensa, branca, brilhante, viva, e ao mesmo tempo quente, acolhedora, profunda e esmagadoramente familiar. E foi aí que eu senti, pela primeira vez na minha vida, lar. Eu tinha quase 3 anos e nunca tinha me sentido em casa, não no meu corpo, não em lugar nenhum. Mas naquela luz eu me senti completamente, inteiramente, perfeitamente acolhida. Como se cada parte assustada, perdida, adoentada de mim tivesse sido reunida e embalada em algo tão vasto e tão amoroso que a palavra amor nem começa a cobrir isso. Comecei a me dissolver, não a desaparecer, a me expandir, como uma caixinha que se abre de repente e percebe que nunca foi apenas uma caixinha, que as paredes eram uma ilusão, que eu estava conectada a tudo ao meu redor, a luz, o calor, a consciência, não fundida em algo separado, mas reconhecida como tendo sempre feito parte disso. O único nome que eu tinha para isso, o entendimento veio muito depois, era Deus, a Mãe, o Pai, a fonte eterna. E eu estava acolhida nela, da forma como uma criança se perde completamente nos braços de alguém que a ama absolutamente e esquece por um momento que existe alguma coisa como um eu a ser perdido. Não sei quanto tempo fiquei lá, o tempo não existia, mas em algum momento meu corpo me puxou de volta. Foi violento. No momento eu estava naquela expansão sem limites e luminosa, e então algo me agarrou, não fisicamente, mas de algum lugar mais fundo. E foi como cair do topo do prédio mais alto que você consegue imaginar, sem nada entre mim e o chão. Um vácuo, uma sucção ensurdecedora me arrastando de volta para algo pequeno e frio e doente. Resisti, sei que resisti, mas não havia nada para se agarrar. E então eu estava de volta no frio, na água, no corpo. Minha mãe tinha chegado a tempo. Encontrou minha irmã mais velha, ainda parada perto da caixa, com medo demais de pedir ajuda, tentando desesperadamente me alcançar. Minha mãe entrou na caixa e me tirou de lá. Ela me contou depois que eu estava como um boneco de pano, completamente mole, sem pulso, sem respirar, as unhas já azuladas. Ela tinha um treinamento básico de primeiros socorros do trabalho com crianças e usou tudo o que sabia. Eu não senti nada disso. Estava em outro lugar até o momento em que não estava mais. E quando voltei, eu estava furiosa. As pessoas sempre travam nessa parte. Sua mãe salvou sua vida. Como você pode estar com raiva?
Mas imagine que alguém te leva ao lugar mais mágico e alegre que você já experimentou. Um lugar onde você se sente completamente amada, completamente bem, completamente livre, completamente em casa, e então, sem perguntar, te arranca de lá. Você vai chorar, vai resistir. Foi exatamente o que eu fiz. Parei de comer, recusei responder pelo meu nome, me olhava no espelho e chorava histericamente. Isso não sou eu, esse não é o meu nome. Uma noite a empregada veio me chamar para o jantar. Eu disse, não me chame assim, esse não é o meu nome. Ela perguntou como devia me chamar então, e eu disse, eu não preciso de um. Meus pais não sabiam o que fazer comigo. Voltei diferente, não só emocionalmente, mas de formas que se manifestavam concretamente. Eu entendia coisas para as quais não tinha estrutura. Não conseguia me relacionar com outras crianças. Não me encaixava na escola. Os professores não sabiam o que fazer com uma criança que pintava figuras brilhantes em todas as páginas e as chamava de seus amigos. Minha mãe foi chamada na escola. Ela tratou com cuidado, como as mães fazem. Mas no ônibus de volta para casa, ela se virou para mim e disse duas coisas. Eu acredito em você. E depois, fica quieta. As pessoas têm medo do que não entendem. Não fala sobre isso. Fiquei quieta por muito tempo. Quando fui para a faculdade, tomei uma decisão deliberada. Queria ser normal. Estava exausta da distância entre minha vida interior e tudo ao meu redor. Pedi aos seres de luz que me dessem espaço. Eles tinham estado comigo desde a infância, me visitando no sono, me rodeando em momentos de quietude. Pedi que recuassem, e eles recuaram. Me tornei cientista. Trabalhei para o governo, para agências de pesquisa sobre clima e meio ambiente. Em qualquer medida externa, minha carreira foi excepcional, mas por baixo de tudo isso, sempre havia aquela dor quieta, aquela saudade sem fonte clara. Eu sempre quis voltar, mesmo no auge do meu sucesso, aquela saudade nunca desapareceu. E então, numa noite específica, meu próprio filho tinha 3 anos, a mesma idade que eu tinha naquela caixa d'água. Algo se partiu. Meu marido estava viajando, eu estava sozinha, e a saudade ficou tão pesada, tão total, que me peguei pensando quietamente em não estar mais aqui. Isso me assustou o suficiente para parar. Orei naquela noite, de verdade, desesperadamente. Disse, fiquei cega, por favor, me ajuda a ver. E na manhã seguinte acordei com um pensamento claro, pede ajuda. Encontrei um terapeuta, sábio, humano, profundamente conectado. Ele pediu que eu escrevesse uma lista dos meus sofrimentos. Achei estranho, era cientista, mas escrevi a lista. E ao relê-la, algo se abriu em mim e comecei a chorar. Por que eu? Por que tudo isso? E ele disse, bem quietinho, por que não? Então começou a conectar os fios. Por causa disso, aquilo se tornou possível. Por causa daquilo, isso foi construído. Por causa dessa dor, essa força. Ele traçou todo o arco e, de repente, eu consegui ver a forma de uma vida que fazia sentido.
não sofrimento aleatório, mas uma história com propósito, com direção, com significado entrelaçado em cada ano difícil. Parei de ser vítima naquela tarde. Fui para casa e aconteceu. Estava apenas na estrada, apenas dirigindo, e senti aquela luz, a mesma luz da caixa d'água, o mesmo calor, o mesmo amor, preencher o espaço ao meu redor completamente. Aquele estado ilimitado de ser voltou correndo, e entendi, nunca tinha ido embora, tinha apenas sido coberto, pelo barulho, por anos de esquecimento. O que sei agora, depois de tudo, a caixa d'água, os anos de solidão, a carreira e a noite escura e o lento retorno, é isto. Aquela experiência aos 2 anos não apenas me mostrou o que existe além desta vida, me deu uma pergunta que tenho vivido desde então. Como trazer essa luz de volta para cá? Como ficar conectada àquele amor sem limites, enquanto também sou uma pessoa com nome e corpo e pessoas que dependem de mim? A resposta é mais simples do que queremos que seja. Uma respiração consciente, um momento de gratidão real. A disposição de ficar quieta o suficiente para lembrar o que você realmente é. Não um corpo, não uma coleção de problemas e memórias e conquistas. Um ser de luz, tendo uma experiência humana. Foi isso que vi quando olhei para os meus próprios olhos vazios, flutuando naquela água. Foi isso que senti quando fui carregada para aquele lugar de amor absoluto. Isso era verdade então, ainda é verdade agora. Você é a luz, não um dia, não depois de ter resolvido tudo. Agora mesmo, exatamente como você é. A gente apenas esquece, todo mundo esquece. E toda esta vida, acredito nisso completamente, é um longo ato, às vezes bonito, às vezes doloroso, de lembrar.